Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Boa tarde, Pedro. Queria-lhe agradecer por todo o conteúdo que tem disponibilizado para os seus ouvintes. É de facto algo incrível poder ouvir estes conselhos e outras formas de pensar. A minha questão vai no sentido, eu e a Mina temos uma bebé há 11 meses, só que penso que cometemos aqui um pequeno lapso. Nós usamos a mesma estratégia que temos para nós, também para ela. Ou seja, o dinheiro que ela recebeu quando nasceu, nós dividimos em três partes iguais e aplicamos num PPR de investimento, em uma carteira de ETFs e num fundo de emergência. E eu recentemente fui ouvir os episódios antigos que tinha para filhos e acho que não faz sentido agora, depois de ter ouvido, ela ter já o dinheiro de fundo de emergência, porque ela é muito pequenina, né? Só tem 11 meses. E é, como o Pedro diz, milionária do tempo. Esse dinheiro estar lá guardado, fizemos um certificado da Forro, esse dinheiro estar lá parado a render 2 qualquer coisa por cento, quando os ETFs e os PPRs são mais vantajosos. A questão é que vai mais ao encontro daquilo que eu ouvi nesses podcasts, é que o Pedro faz maioritariamente o investimento dos seus filhos em PPR e não em carteira de ações, pela dificuldade de depois doar esses investimentos, porque as corretoras não aceitam doações. Eu também já perguntei na Revolut, eles também não aceitam, mas como ainda falta aqui um período bastante largo até ser ela a administrar o seu próprio dinheiro, e o Pedro fez, se não estou em remensão, num dos episódios em que há algumas plataformas já estão a pensar em que seja possível fazer essas doações, se eu devo manter pelo menos ou neste caso mudar o tipo de investimento e aplicar tanto em PPRs e ETFs, ou só fazer mesmo exclusivamente em PPR até essa situação estar regularizada ou normalizada. E outra questão que me surgiu foi se esses ETFs, essas ações não podem ser doadas daqui a muitos anos, espero, quando falecer a minha carteira, ela não poderá ser doada por ninguém, é isso? Ela terá de ser vendida e a pessoa depois será destruída pelos meus filhos, pela minha mulher ou por quem quer que seja. Obrigado e boa continuação. Olá, muito obrigado pelas suas palavras. É sempre bom saber que aquilo que estamos a fazer e a partilhar é importante para quem ouve. A mim dá-me uma enorme satisfação, por isso, obrigado. Obrigado também pela sua pergunta, faz todo o sentido. Eu também já fui pai há muitos anos. Um dos meus filhos já é maior de idade, o outro já é um adolescente. E, portanto, lembro-me agora de que não me lembrei de nada disto quando eles nasceram. Portanto, eu não tinha qualquer preocupação financeira e não fiz nada por eles. O que eu fiz na minha cabeça, olhando para trás, o que eu pensei foi, bem, tenho de manter o meu emprego, tenho de manter a minha estabilidade financeira, tenho de ser um bom pai, pôr comida na mesa, ter o suficiente para eles depois estudarem, ter dinheiro para pagar um ensino no privado, se for o caso,
e depois ter dinheiro para eles tirarem o curso se quiserem ir para a universidade. E, portanto, a preocupação era eu e a minha mulher gerirmos com equilíbrio a nossa vida financeira para lhes oferecer condições para estudarem, tirarem um curso e depois irem à vida deles. Nunca me ocorreu, nunca na minha vida, quer dizer, se eu não fazia um PPR para mim, se eu não investia para mim, alguma vez me passou pela cabeça investir para os meus filhos? Nunca. Portanto, eu fico deliciado a ouvir a sua pergunta e perguntas semelhantes de outros de vocês, porque eu só percebi isto, já vos disse 1000 vezes, aos meus 45 anos, na altura em que eu comecei a investir para mim e imediatamente, assim que me caiu a ficha, fiz, obviamente, investimentos para os meus filhos, um com 8 anos na altura, o outro com 16, e portanto agora já estão a fazer o seu caminho, 50 euros por mês para cada um, em ferramentas de investimento sem capital garantido, para ver o que dá. Agora, faz aqui várias perguntas muito específicas. A primeira observação que faz é que por lapso, não é? Por lapso, está a fazer também um fundo de emergência para a sua filha com 11 meses. Ora, não considere isso um lapso. Porquê? Porque fez o melhor que sabia e que podia. Agora, olhando para trás, de facto, eu nem isso fiz. Não é? Eu nem isso fiz. Mas, já que me pergunta a minha opinião, sim, de facto não faz sentido. Agora que estamos a adquirir literacia financeira, estamos a perceber como o dinheiro funciona e que há uma ferramenta e que há produtos específicos para cada fase da nossa vida, quando ainda somos menores, quando somos filhos, dependentes, quando começamos a ganhar o nosso salário, quando ganhamos o nosso salário mas somos solteiros e não temos responsabilidades, quando começamos a ganhar responsabilidades, quando é que temos de começar a preparar a nossa reforma, quando é que podemos arriscar, quando é que temos de deixar de arriscar ou passar a arriscar menos. Tudo isto vem com o conhecimento. Portanto, primeiro ponto, tem toda a razão, chegou à conclusão correta, na minha opinião, que vale tanto como a sua e a de todos os outros, que é um bebê, uma criança, até um jovem, não precisa de um fundo de emergência. Porquê? Porque o fundo de emergência são os pais. Não é? Os pais é que são o fundo de emergência. Portanto, tudo o que a criança precisar, enquanto estiverem, em princípio, em nossa casa, não é? Até uma determinada idade, somos nós que cuidamos de tudo o que eles precisarem. Por isso é que é importante os pais criarem riqueza que sustente o fundo de emergência, que se aplica não apenas a eles próprios, mas à família, e obviamente isso inclui os filhos. Qual é a parte boa? É que dividiu em 3 partes, portanto já sabe que essa terceira parte do fundo de emergência, se esse dinheiro não lhe fizer falta a si ou a vocês pais, então é mais dinheiro que vai investir para a sua filha. E lá está, é uma milionária do tempo. Até ela tem todo o tempo do mundo. Desde que perceba como funcionam os investimentos e perceba que até ela fazer 20 anos, esse valor que investir em fundos PPR com elevada percentagem de ações, em fundos de investimento que sejam arriscados, não é? Que estejam relacionados com as bolsas, com os ETFs, que são a forma mais simples de fazer tudo isto, desde que bem escolhidos também, com poucas comissões. Portanto, tem que perceber que essas ferramentas que ao longo das últimas décadas têm tido elevadas rentabilidades, a ponto de conseguir talvez triplicar, quadruplicar todo o dinheiro investido em nome da sua filha ou dos nossos filhos, tem de perceber que ao mesmo tempo, ao longo destes 20 anos, vai olhar para o valor que lá pôs e vai lá ter menos, em algumas fases, menos do que aquilo que lá pôs. E isto é assustador para muitas pessoas. Desde que perceba que, ao longo destes 20 anos, entretanto, esta guerra no Irão vai acabar. A guerra da Ucrânia vai acabar. Não acreditamos que vão durar
30 anos estes conflitos, não é? Até podem continuar, nós não sabemos, não é? Mas, à partida, esses conflitos vão encontrar uma solução e, entretanto, vão surgir outros conflitos, outras guerras com estes países ou países diferentes. Haverá assassinatos, haverá atentados terroristas, haverá bancos que vão à falência, a internet pode dar-lhe o badagaio e estir tudo, sabe-se lá para onde. Poderá haver uma crise qualquer que leva a que tudo isto que nós estamos agora a conhecer e a imaginar que vai ser bom mais para a frente, apesar das crises, pode não acontecer. Nós não sabemos. Tal como não conhecemos o nosso futuro e não conhecemos o futuro dos nossos filhos, nem o futuro do país, nem o futuro do mundo. Portanto, muita coisa vai acontecer no futuro. Portanto, ter escolhido ferramentas que, de acordo com o que aconteceu no passado, possam ter rentabilidades de 6, 7, 8, 9, 10%, é a melhor forma de construir um futuro financeiro melhor para a sua filha. E fazê-lo de uma forma regular, definindo um valor mensal, escolheu os fundos PPR, escolheu os ETFs. Pergunta-me, Pedro, porque é que põe só em PPR? Não, para dinheiro para os meus filhos eu não ponho só em PPR. Eu dou este exemplo que escolhi um PPR que até é bastante moderado, até estou a pensar em mudá-lo, transferi-lo para outro mais arriscado, não é? Porque já tenho 15 PPR, já os conheço um bocadinho exagerando com uma palma da mão. É como alguém que tem vários filhos, conhece a personalidade de cada um deles, e eu estou também já nessa fase em que, passados estes anos, já sei como é que eles se comportam perante os mesmos acontecimentos. E, portanto, até estou a pensar transferir o PPR dos meus filhos para outro com maior percentagem de ações, mas isso sou eu. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que eu faço, não é? Isto é falar para que vocês pensem pelas vossas próprias cabeças. Agora, tem também certificados de aforro. Há pais que não querem arriscar nada do dinheiro dos filhos. Então, nesse caso, fazem muito bem em pôr tudo em certificados de aforro. Como, entretanto, já percebeu que rende muito menos e quer arriscar que renda muito mais, pode chegar aos 18 anos e dizer à sua filha: olha, eu todas as poupanças que tinha para ti pus num produto que eu achava que te ia render um determinado valor agora quando fizeste 18 anos ou 20 anos ou quando vais entrar para a universidade. Olha, não correu como eu estava à espera. Infelizmente, olha, arrisquei, mas não foi. Só tenho este aqui para te dar. Pode acontecer isto. Ou pode dizer-lhe: olha, isto até correu melhor do que eu estava à espera. Eu pus de lado X dinheiro e com este dinheiro cresceu 5% ao ano, 6% ao ano. Agora vê lá tu, o que é que queres fazer com este dinheiro? Queres continuar a investir? Queres retirar este dinheiro? Queres comprar um carro? Queres dar como entrada para uma casa? Queres abrir um negócio? Portanto, lá está, estamos a dar oportunidades aos nossos filhos, em vez de lhe dizer: olha, tens aqui este dinheiro, foi o que eu juntei para ti, e até perdeu para a inflação, porque aquele dinheiro foi sempre perdendo, foi ganhando dinheiro, mas foi perdendo para a inflação. São opções. Ou arrisca, ou não arrisca. Não há certo, não há errado. Depois, perguntou aqui em relação à doação. Ora, é um episódio específico que muitos de vocês, se não ouviram, podem ouvir. Façam o mesmo que ele fez, vão ao podcast, por exemplo, no Spotify, na lupa, no motor de busca, pesquisam dentro do podcast filhos, por exemplo, e vão surgir todos os episódios do podcast que têm título, têm filhos no título. Por exemplo, isto serve para qualquer pesquisa que queiram fazer. Mais-valias, seguros, crédito de habitação, enfim, o que entenderem. Investimentos, ETF, PPR, tudo. Ora, há um mecanismo na lei que permite os pais doarem aos filhos, os filhos doarem aos pais, na linhagem direta, avós doarem aos netos e netos doarem aos avós. O que quer dizer que, se doar a carteira de investimentos, nos PPR isso é mais difícil, são poucos em que isso é possível. Portanto,
ou faz logo em nome deles, e há bancos que permitem fazer isso, e gestoras de fundos que permitem fazer isso, e há outros que não. Portanto, doando, o que é que acontece? Mantém a antiguidade e depois paga muito menos mais-valias. Porquê? Porque imagino que, por exemplo, dá aos 18 anos e fez a carteira de investimentos quando a criança nasceu. Então, ao doar a carteira de investimentos, só vão contar os ganhos que teve nos últimos 2 anos antes da doação. Portanto, todos os ganhos que teve durante 16 anos não fica a custo zero. Isto é brutal. Portanto, informe-se mais sobre isto. Há bancos que permitem doar carteiras de investimentos, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, que eu já me informei e falei sobre isso no episódio. Portanto, tem de encontrar, se quiser adotar esta estratégia, eu não adotei esta estratégia. Porquê? Porque estou eu próprio a aprender e, portanto, eu estou a utilizar as ferramentas. Fazer investimentos em nome de uma criança não dá, tem de ser maior de idade, e, portanto, o dinheiro que eu fui juntando foi em meu nome e em nome da minha mulher. Não é? Portanto, agora o meu filho, que já é maior, o mais velho, já pode começar a fazer isso, mas para já não estou. O PPR que fiz em nome deles já está em nome deles. Portanto, foi assim que eu fiz logo de início e eu não estou arrependido. Portanto, tem em nome deles, depois continuam se eles quiserem. Agora, investimentos em ETFs, embora eles também tenham alguns investimentos e tenham dinheiro, apesar de tudo, na minha corretora, são valores tão pequenos que não estou, eu pessoalmente, Pedro Anderson, preocupado com isso. Portanto, eu estou a tentar fazer crescer ao máximo o meu património, o meu e da minha mulher, para depois poder geri-lo da forma como eu entender, incluindo, mais à frente, essa questão da doação. Portanto, eu estou mais preocupado em rentabilizar o meu dinheiro do que propriamente estar já a trabalhar no património dos meus filhos. Mas isto deve-se a quê? Ao facto de eu ter começado muito tarde. Se eu tivesse começado assim que cada um dos meus filhos nasceu, provavelmente eu já teria esta preocupação que este ouvinte também manifestou. Mas, lá está, esta questão só se vai pôr mais à frente, quando quiser de facto dar o dinheiro aos filhos. E nessa altura, preocupe-se com isso. Até lá, faça crescer o dinheiro da sua filha nas plataformas em que o ouvinte e a sua mulher tiverem o vosso dinheiro. Já sabem que aquele PPR é da filha, já sabem que aquele ETF é da filha e, portanto, não vão misturar as vossas contas. Eu faço isso muito simplesmente escolhendo um ETF diferente. Pode ser até o mesmo SP500, mas se calhar um é da Amundi e o outro é da iShares ou o outro é da Vanguard. Portanto, eu já sei que aquele é dos filhos, embora seja eu a gerir aquilo tudo. Faz muito bem também perguntar como é que é na questão das heranças, mas na questão das heranças nem o falecido pode doar, nem pode continuar com essa carteira de investimentos. Portanto, pelo meu conhecimento, eu não sou fiscalista, não sou advogado, não sou jurista nesta área específica, e, portanto, corrijam-me se eu estiver enganado, mas pelo que eu sei, quando alguém falece, quando alguém morre, portanto, essa carteira de investimentos é resgatada pelos herdeiros e depois faz-se o que se quiser com esse dinheiro que é resgatado. Mas são carteiras que têm de se fechar. Se houver a possibilidade, na plataforma onde estiver esse investimento. Portanto, antes de resgatar, vai fazer essa pergunta. Olha, passa-se isto, esta pessoa morreu, e, portanto, agora, como é que é?
Os herdeiros podem continuar com esta carteira de investimentos, muda só a titularidade, ou qual é o procedimento para que tudo fique como deve ser. Pronto, é apenas fazer isso. Mas faça essa pergunta no banco, na gestora de fundos, na corretora, onde tiver o seu dinheiro, para ter a resposta mais adequada, porque se calhar há procedimentos numa situação e procedimentos noutra. Portanto, em resumo, parabéns por estar já tão cedo a tratar do futuro financeiro da sua filha. De certeza que ela lhe vai agradecer o facto de ter iniciado esse percurso tão cedo. Será uma raridade, não é? Porque se a sua filha continuar a investir depois de começar a ter o seu salário aos 35, 40, 45 anos, quem sabe até pode reformar-se, não é? Atingir o famoso FIRE, que é simplesmente continuar a trabalhar só se quiser, não é? Porque poderá construir um património, poderá ter uma entrada para uma casa, poderá ver-se livre do crédito à habitação muito mais cedo, poderá ter uma vida financeira muito mais livre, com independência e liberdade financeira, por ter começado tão cedo. Quem dera que todas as famílias tivessem essa possibilidade e esse conhecimento. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais esta boleia financeira. Não se esqueçam que podem enviar as vossas perguntas em áudio para o WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Muito obrigado. Boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.